Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Eu sou o pastor Douglas Cruz, sou pastor na Igreja Metodista em Esperança, na cidade de Ipatinga, e também na Igreja Metodista em Amaro Lanari, na cidade de Coronel Fabriciano. Estaremos hoje dando início a uma série de devocionais que buscam trazer um ponto de esperança para os irmãos e as irmãs que caminham conosco nesses dias de tanta insegurança e de tanto medo. Quero convidar você, então, portanto, a desfrutar um pouco do que a Palavra de Deus tem a nos dizer em tempos de grande turbulência e de grandes tempestades. O texto de hoje, para nossa meditação, se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 33. Diz assim a palavra do nosso Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram, caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram eles, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Pai, essa é a Tua palavra. E nós pedimos neste momento que o Senhor venha falar conosco, que possamos encontrar nela conforto, fortalecimento, encorajamento, Deus, e correção para as nossas vidas e para a nossa caminhada, Deus. Oramos crendo e confiando no Senhor e no poder da Tua palavra. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Nós vivemos em dias complicados, dias difíceis, dias de medo, dias de insegurança, dias onde há muita incerteza. E diante de situações como essa, somos levados e tomados por sensações, por sentimentos que muitas das vezes nos levam, nos arrastam para longe de tudo aquilo que Deus tem planejado e sonhado para as nossas vidas. Eu imagino que o tempo que nós estamos vivendo hoje também se assemelha, por assim dizer, àquela tempestade, a uma grande tempestade, como aquela que os discípulos do Senhor Jesus, aqueles homens que andaram lado a lado com o Mestre, estavam enfrentando naquele momento. E eu quero convidar você, portanto, nesta manhã, a extrair deste texto alguns ensinamentos, algumas preciosas lições que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar no testemunho desses irmãos, para que nós possamos permanecer encorajados e com plena confiança em meio às tempestades da vida. E o primeiro ensinamento que eu vejo neste texto, nesse texto tão conhecido, é que estar com Jesus não é garantia de ausência de tempestades na nossa vida. Jesus certamente sabia que havia uma tempestade chegando. E mesmo assim, Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco e partam, viagem em direção à outra margem do rio, para o outro lado, do mar.
E é interessante porque Jesus faz eles partirem sem a sua presença. Jesus não estava no barco, Jesus não estava com os seus discípulos. E nós precisamos entender que muitas das vezes obedecer a Deus nos levará para o meio das tempestades e dos turbilhões. Nós não podemos nos enganar quanto a isso, né? Obedecer a Deus, geralmente, em alguns lugares, em alguns momentos, nos levará a passar por momentos de luta e de dificuldades. A princípio, compreender essa afirmação é difícil para nossa mente, nós não conseguimos entender, assimilar. Entretanto, nós nos maravilhamos ao ver que, independente da situação e do lugar, da circunstância em que nós estamos submetidos, estamos mais seguros se estivermos em obediência à vontade de Deus. Os discípulos, mesmo em alto mar, em meio àquela tempestade, estavam mais seguros do que se estivessem em terra seca, cercados pela multidão, porque eles estavam no mar em obediência àquilo que Jesus os havia ordenado. Essa tempestade levou os discípulos a serem aperfeiçoados, encorajados, moldados pelo Senhor. Nós precisamos aprender que nós devemos estar aonde Deus quer que nós estejamos e passar por essas situações, por essas lutas e dificuldades, certos de que é melhor passar por elas estando no centro da vontade de Deus do que estar em uma suposta bonança aonde Deus não deseja, aonde a vontade de Deus não está estabelecida sobre as nossas vidas. O segundo ensinamento que eu aprendo com este texto é que em meio às tempestades, Jesus está sempre intercedendo por nós. Jesus não foi com os discípulos no barco. Jesus não estava presente fisicamente, corporeamente, no barco com os seus discípulos, mas Jesus estava presente com eles em oração. Nós vemos que o texto fala que assim que os discípulos partiram para o mar, assim que a multidão foi dispersada por Jesus, ele subiu ao monte para orar, para interceder. Jesus está conosco, Jesus está intercedendo por nós. Por mais que muitas das vezes nós não o vejamos, não consigamos enxergá-lo em meio às adversidades, o nosso Deus, Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de nós, Ele está intercedendo por nós, Ele está olhando pelas nossas vidas. O nosso Deus, Ele não está restrito ao templo, Ele não está restrito a lugares específicos. O nosso Deus, Ele vai além das nossas limitações, Ele vai além de tudo aquilo que nós imaginamos e pensamos. Ele é maior do que tudo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo e nada sai do controle dEle. Nós possuímos um intercessor fiel e constante. O terceiro ensinamento que eu vejo nesse texto é que as tempestades podem ser longas, mas Cristo certamente virá e nos salvará. Perceba comigo que era já fim de tarde, quando Jesus ordena que os discípulos vão para o mar e também dispersa aquela multidão. E aí então Jesus vai orar. E você vai perceber comigo que Jesus ele vai ao encontro dos seus discípulos às 3 horas da manhã. Algumas traduções da Bíblia falam que era por volta ali de umas quase 6 horas da tarde, 18 horas da tarde, que Jesus dispensa os seus discípulos. Então eles vão para o mar e ficaram desde esse período até o período da madrugada, né, no mar, enfrentando vendaval, enfrentando tempestades. Eu imagino que os discípulos já estavam desesperados, angustiados, quem sabe até mesmo sem esperança. Aquela tempestade parecia não ter fim, parecia tão intensa, duradoura, que estava tomando a força e minando a fé daqueles discípulos. Jesus parecia ter demorado, mas na verdade Jesus chegou no momento exato. Jesus veio andando por sobre as águas, aquelas águas que estavam arredias, aquelas águas que estavam agitadas. Jesus chega naquele lugar, Jesus se aproxima, trazendo esperança, renovando a alegria, trazendo uma nova forma, dando uma nova cor àquele cenário de desespero e de angústia. Por mais que as lutas demorem, por mais que as tempestades pareçam longas, Deus, em determinado momento, certamente virá e Ele estenderá a mão e nos socorrerá. O último ensinamento que eu tenho para passar para você nessa manhã acerca deste texto é que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Tudo o que existe foi feito dele
por Ele e para Ele. Não há nada que seja indiferente ao seu poder. Ele ordena e pela sua palavra somos erguidos sobre as águas. Ele fala e o vento e o mar lhe obedecem. O nosso Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. O mesmo Deus que estava andando sobre as águas naquele dia, neste texto, é o mesmo Deus que nós cremos e servimos nos dias de hoje. Em meio às tempestades da vida, nós podemos ter plena confiança, pois o nosso Deus sabe o que é melhor para nós, ainda que a sua vontade nos coloque em meio às tempestades da vida. O nosso Deus, Ele nos dá essa capacidade de sermos confiantes nele, porque temos nele um intercessor fiel que não se esquece de nós. Porque por mais que as tempestades relutem em não terminar, Jesus certamente virá em nossa direção e Ele nos dará novamente esperança. Porque o Senhor das nossas vidas tem todo o poder em suas mãos e Ele está no controle de todas as coisas. Que nesses dias de grandes tempestades, você possa permanecer confiando no Senhor. Você possa permanecer crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nada escapa da mão do poder dEle. Que Ele, no momento certo, virá e trará paz a esses mares revoltos, a esses vendavais agitados. E nós cremos que Ele certamente faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Que neste tempo nós possamos crescer em Deus. Que neste tempo nós possamos ser forjados ao caráter de Cristo e que possamos, dia após dia, ter a nossa fé aperfeiçoada e madura em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.